Muita paz a todos, caríssimos irmãos e irmãs, neste domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, iniciamos em comunhão com toda a Igreja a Semana Santa, a celebração do mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo. E somos chamados liturgicamente, isto é, atualizando, o mistério na nossa vida hoje, a entrar com Jesus em Jerusalém para a celebração da Páscoa. Na celebração deste domingo tem o Evangelho próprio da procissão dos Ramos e tem o Evangelho da Paixão, que esse ano é segundo Lucas. Aqui na nossa reflexão, vamos meditar o Evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém. É do Evangelho segundo Lucas. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar: por que desamarrais o jumentinho? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheio de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos gritavam: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. O evangelista São Lucas, diferentemente de Marcos e Mateus, possui alguns detalhes significativos, mas também próprios para a compreensão da comunidade para a qual ele escrevia o seu evangelho, uma comunidade que vem do paganismo. Bem, primeiro, esse local, que é um caminho realmente que vai dar no Monte das Oliveiras e depois descer para Jerusalém. Betfagé e Betânia. Betfagé é o figo verde, talvez para lembrar aquela parábola que Jesus não encontrou figo maduro, que nós ouvimos há uns domingos atrás, no Evangelho, e Jesus queria, o dono da vinha queria arrancar a figueira, E Betânia, pobreza e aflição. Ou seja, é com essa carga, passando por esses lugares, com essa carga, sabendo da necessidade de vida nova e de sofrimento do povo, que Jesus vai entrar em Jerusalém. Jesus escolhe um jumentinho. Todo ano temos que repetir isso. Por que um jumento para uma entrada triunfal? Um jumento que é animal de carga, é animal de serviço, contra o falso messianismo que era esperado.
Esse jumentinho é aquele que carrega Jesus e que presta um serviço. 4 vezes aparece nesse evangelho o verbo desamarrar. Não é coincidência. A gente nota que é uma insistência do escritor sagrado, porque aquele que vai servir a Jesus precisa ser libertado, precisa ser desamarrado, precisa ser livre, né? Como Jesus, quando no Evangelho de João diz, Lázaro vem para fora quando ressuscita Lázaro, né? Diz, desamarrai-o, desatai-o, né? E deixai-o caminhar. Para servir, para ter liberdade. Aquele que carrega Jesus é livre. Tem uma ressonância também com o Evangelho de Mateus. Tomai sobre vós o meu jugo e fazei-vos meus discípulos. Sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está descendo, então, entrando em Jerusalém, descendo pelo Monte das Oliveiras. É importante aqui esse detalhe, né? Porque tem que descer, cai lá no Vale do Cedron, onde ficava também a Geena, né? Geena era o lugar onde queimava o lixo, né? Que é o fogo, né? Mas passava por esse lugar profundo para depois subir até a Jerusalém. E, ou seja, a entrada de Jesus triunfal em Jerusalém, a partir do Monte das Oliveiras, descendo e depois subindo, lembra-nos o mistério da kenosis de Jesus, que nós vamos ouvir na segunda leitura da missa do Domingo de Ramos e da Paixão, né? Ele, sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo, abaixou-se, né, até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que acima de todo nome. E é interessante que é como se Jesus permitisse que fosse exatamente nesse processo de descida que ele é aclamado pelo povo, bendito o que vem em nome do Senhor. Aqueles que tinham visto os seus milagres, aqueles que tinham experimentado, aclamam a ele como verdadeiramente Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor, uma aclamação messiânica. E São Lucas coloca de novo aqui na aclamação aquilo que os anjos cantaram na gruta de Belém. Glória a Deus nas alturas. Porque aquele que nasceu é aquele que vem para reinar e para salvar no sentido do serviço. A atitude das pessoas, né, diferente nos outros evangelhos de Marcos e de Mateus, que falam empunhando ramos nas mãos. O evangelista São Lucas não fala dos ramos. Ele fala que as pessoas, né, os discípulos colocam seus mantos para Jesus sentar no jumento e estendem suas vestes pelo caminho, para que ele passe, né? É uma aclamação real, uma aclamação de majestade, um intuito de entrega da própria vida. Como que é importante para nós termos esse significado, nós que estaremos neste domingo na procissão dos ramos, né? Que caminhemos com Jesus, entremos com Jesus em Jerusalém, entregando a ele a nossa vida. Os fariseus estão incomodados com aquilo. Incomodados de um lado porque não aceitam Jesus, incomodados também por uma situação política. O que vão dizer? Estão chamando ele de Messias, de rei. Como é que é isso? Vai cair sobre nós, olha as autoridades, etc. Né? Mestre, manda que seus discípulos se calem. Se eles se calarem, as pedras falarão. Né? Isso está ligado, provavelmente, a um texto de Abacuque, do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 11,
que diz que os mortos, né, são testemunhas das injustiças. Porém, né, existe um outro detalhe muito importante, que séculos e séculos antes mesmo de Jesus, né, claro, dentro do judaísmo, existe uma crença que que o Messias voltaria para tomar posse de Jerusalém pelo Monte das Oliveiras. E, portanto, até hoje, né, se você vai a Jerusalém, você vê isso. Existem túmulos e túmulos e túmulos de judeus até com posse, né, que por causa dessa crença se fazem enterrar ali, descendo do Monte das Oliveiras. Por causa da esperança messiânica, desde os tempos dos profetas, isso acontece. Então, quando Jesus diz, se eles se calarem, as pedras falarão, Jesus estava querendo dizer, a esperança dos antepassados falará. Porque aqui está o cumprimento das promessas de Deus, né? É muito bonito. O Evangelho de domingo não mostra o texto seguinte, mas Jesus, na beira do caminho da descida, para e vê Jerusalém. E vai chorar sobre Jerusalém, dizendo, Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos e tu não aceitaste. Né? Tem até o lugar onde a tradição diz que foi ali que Jesus chorou, em Jerusalém. Tem uma capelinha hoje, né, chamada Dominus Flevit. Né? O Senhor aqui chorou sobre Jerusalém por causa do fechamento do coração das pessoas. Então, meus irmãos, vamos entrar com Jesus em Jerusalém. Claro que a sua realeza se dará na cruz. Ali ele se torna Senhor. O texto da paixão que nós vamos ouvir, proclamado na missa desse domingo, tem alguns detalhes. Uma narração da instituição da Eucaristia um pouco mais longa, ligando, né, à ceia judaica, aquele rito da Páscoa, mostrando que Jesus é a nova Páscoa. A humildade do Senhor sempre presente. E a sua realeza na cruz. Não é? Na cruz, naquele encontro com o chamado bom ladrão. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, quando começares a reinar. E Jesus dirá, hoje estarás comigo no paraíso. Que toda essa Semana Santa, irmãos e irmãs, seja para nós uma atualização da força da Páscoa e da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Deus eterno e todo-poderoso, para dar ao gênero humano um exemplo de humildade, quisestes que nosso Salvador assumisse a condição humana e morresse na cruz. Concedei-nos aprender os ensinamentos de sua paixão e participar da sua ressurreição. Ele, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos. Amém. Uma santa celebração pascal a todos e que nos enchamos da maior alegria.